Senhoras e senhores, sob a proteção de Deus e em nome do povo friburguense, damos início. Quero cumprimentar todos os senhores e senhoras vereadoras que nessa manhã participam de mais uma sessão remota da Câmara Municipal de Nova Friburgo. Daremos início ao pequeno expediente com as matérias constantes do pequeno expediente, já pedindo ao ilustre vereador professor Pierre que, além das matérias, faça também a leitura da convocação. Cumprimentando o professor Pierre, eu cumprimento a todos e principalmente a população que nos assiste pela TV Câmara e que nos ouve pela Rádio Câmara. Tenham todos um excelente dia e uma boa sessão. Obrigado, presidente. Bom dia, Vossa Excelência, e também cumprimento também todos os demais colegas vereadores e vereadoras, e cumprimento também a todos os funcionários da casa e a todos que acompanham pela TV Câmara essa sessão remota. Convocação. De ordem do excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Nova Friburgo, vereador Alexandre Cruz, ficam os senhores vereadores convocados a participarem da 16ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 3ª sessão remota, que será realizada no dia 30 de abril de 2020, a partir das 10 horas, pelo método de deliberação remota. Em atendimento ao parágrafo único do artigo 2º da Resolução Legislativa 2384, de 2 de abril de 2020, segue anexo de expediente à ordem do dia e a cópia da íntegra das matérias a serem deliberadas, informando que as mesmas já foram encaminhadas via e-mail à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para emissão de parecer. Nova Friburgo, 29 de abril de 2020, subscreve o secretário de expediente, Carlos José Santos Valente. Expediente da 16ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa deste dia 30 de abril de 2020, 3ª sessão remota. Proposições. Projeto de lei ordinária de autoria do Executivo Municipal altera o vencimento base dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias na forma estabelecida na Lei Federal 13.708 de 2018 e da outras providências. Projeto de lei ordinária regime de urgência. Executivo Municipal retifica o artigo 14 da Lei Municipal 4.697 de 17 de julho de 2019. Projeto de indicação legislativa de autoria do vereador Cristiano Guenin. Solicito o envio de mensagem ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, a fim de que encaminhe a esta casa projeto de lei que cria gratificação extraordinária em saúde. Vereador Zezinho do Caminhão. Solicito o envio de mensagem ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, a fim de que encaminhe a esta casa projeto de lei que disponha sobre o repasse de recursos financeiros para o município de Nova Friburgo, os produtores hortifrutigranjeiros e de flores durante a pandemia do coronavírus pelo município de Nova Friburgo. Também de autoria do vereador Zezinho do Caminhão, solicito o envio de mensagem ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, a fim de que encaminhe a esta casa projeto de lei que estabeleça medidas para profissionais de saúde durante o período da calamidade pública resultante da pandemia de Covid-19. Apreciação de atas das sessões anteriores. Ata da 14ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 2ª sessão remota, realizada no dia 17 de abril de 2020, como também ata da 15ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 2ª sessão remota, realizada no dia 28 de abril de 2020. Senhor presidente, tem que deliberar as atas para dar início à ordem do dia. Em votação, atas anteriores. Senhoras vereadoras, senhores vereadores que aprovam, por favor, levante a mão. Aprovadas por unanimidade. Presidente, pela ordem. Vereador Dr. Cristiano Guenin, pela ordem. Eu queria... Ele chega lá com 7 folhas. Queria solicitar aos membros da CCJ e da CFO que nós pudéssemos dar o parecer nesse projeto aí dos agentes o mais breve possível, para que ele possa vir à votação na terça-feira. Na pressão, que já entrará para a folha de pagamento na verdade, essa correção, né, do salário dele junto ao piso nacional, já entrará na folha do mês que
E se tratando aí, a gente já conhece o histórico de lentidão do governo, a gente já faz isso de imediato em votação única na terça-feira. Perfeito. Ô, presidente, Pois não, professor também Pierre. complementando o que o vereador Cristiano Guerin colocou, eu entendo até o seguinte, além dos pareceres rápidos, como o município está em descumprimento em relação a esse repasse federal aos agentes de endemia e de saúde, eu penso que deverá ser emendada a legislação no sentido de que preveja, em folha suplementar, nesse caso, o pagamento em relação à folha que está saindo em pagamento hoje, porque o município está atrasado. Então, que a gente possa, a Câmara, a CCJ também avaliar, seria uma emenda da casa toda, se quiser, seria da casa toda, para permitir o pagamento em forma de folha suplementar referente ao mês de abril. Perfeito. Então, encaminhado já as solicitações, daremos início à nossa pequena ordem do dia com as matérias constantes da ordem do dia. Portanto, passo ao primeiro secretário, ilustre vereador, professor Pierre, para que se faça a leitura da pequena ordem do dia. Senhor presidente, só uma questão aqui pela ordem, que o vereador Johnny Mike, pelo jeito, ainda não chegou, não está presente. Então, inverter a ordem aqui e começar pelo requerimento de informações do vereador Isaac Demani. Pois não, com a inversão de pauta, requerimento de informação que se dá nesse momento é o requerimento de informação, então, do ilustre vereador Isaac Demani, aguardando a chegada via remota do ilustre vereador Johnny Mike. Com a palavra, o primeiro secretário da mesa. Requerimento de informações número 268/2020, de autoria do vereador Isaac Demani, com o Executivo Municipal requerendo informações relativas ao descumprimento de decreto por parte da FAOL, circulando com ônibus superlotados. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Friburgo, considerando a terrível situação vivenciada pela pandemia do coronavírus, considerando o interesse público e a necessidade de afastamento social, considerando a necessidade de nossa população utilizar o transporte público coletivo, considerando as limitações impostas pelo Decreto 515/2020 e outros, onde há limitação de transporte e quantidade de usuários sentados, considerando as denúncias recebidas com fotografias de que a empresa FAOL tem seus coletivos circulando superlotados, requeiro, após observar as formalidades regimentais, que seja encaminhado o presente requerimento de informações Executivo Municipal de Nova Friburgo. 1. Quem é o responsável pela fiscalização dos ônibus da FAOL em relação ao cumprimento determinado no Decreto 515/2020, no que diz respeito à quantidade de ônibus circulando nos horários estabelecidos, bem como em relação à quantidade de passageiros transportados. 2. O município já notificou a empresa FAOL pelo descumprimento do estabelecimento em decreto, se sim enviar as cópias das notificações. 3. O município aplicou alguma penalidade à empresa FAOL pelo descumprimento do estabelecido no decreto? E 4. Quais medidas estão sendo tomadas para coibir a circulação de ônibus superlotados em nosso município? Na defesa da população friburguense, é que requeiro essas informações para tomar as medidas necessárias em favor do nosso povo. Sala doutor Jean Bazin, 28 de abril de 2020, subscreve o vereador Isaac Demani. Portanto, gostaria de pedir a Vossa Excelência, hoje o temporizador já está aqui no meu computador, não está pelo celular, então gostaria de pedir a Vossa Excelência que acompanhasse também aí pelo seu tempo, para que nós possamos seguir à risca o tempo determinado. Vossa Excelência, para a discussão do requerimento, dispõe de 3 minutos. Senhor presidente, eu gostaria até de fazer um aditamento desse requerimento, se todos aprovarem, para incluir para o vereador professor Pierre mais uma questão que é eles enviarem por resposta quais os horários antes do decreto que estabeleceu a redução e quais horários hoje são praticados pela empresa, porque houve no decreto a determinação que se mantivesse os horários das linhas de ônibus no horário de pico e houvesse a redução só após. E que, ao que parece,
a empresa reduziu de uma forma generalizada os horários, por isso está havendo essa superlotação nos horários que estão aí causando essa acumulação de passageiros dentro dos coletivos. Senhor presidente, assim, nós vivenciamos uma situação complicada. Oi. Só perdão, vê se está bom assim, então. Tá ok. Presidente, depois me dá enviar quais horários praticados antes e quais horários praticados após a edição do decreto de ônibus. Seria isso? Isso, para a gente poder fiscalizar se a empresa está cumprindo, está mantendo as linhas de ônibus nos horários estabelecidos. Perfeito. Senhor presidente, a situação que nós vivemos, e senhores vereadores, hoje é bastante complexa. Nós vemos aí os decretos limitando atividades das mais diversas empresas do nosso município, dos mais diversos ramos econômicos, e houve a determinação que a empresa de ônibus, a FAOL, que atua de maneira precária no nosso município, que ela mantivesse os horários, as suas linhas e horários dos ônibus nos horários de pico, e depois houvesse a redução para 30% para evitar deslocamento e aglomeração da população. E determinou que a capacidade de passageiros se limitasse aos assentos. Todos os passageiros têm que transitar no transporte coletivo sentados, para evitar aglomeração, uma questão de segurança. E nós temos recebido diversas denúncias, e as redes sociais têm aí apresentado diversas fotografias de ônibus superlotados, expondo de uma maneira aí injusta a nossa população, que depende do transporte público coletivo. E eu quero saber o que a prefeitura está fazendo para poder coibir isso. Eu até vi que ontem o senhor prefeito fez uma live dizendo que estaria chamando a diretoria da empresa para poder tomar as providências, mas até isso acontecer, nós temos que fazer o nosso papel como fiscalizadores e que diversos setores da nossa sociedade sejam obrigados a paralisar suas atividades, aí causando risco de um desemprego em massa, que vai ser uma tragédia no nosso município, enquanto há uma determinação para a empresa de ônibus, para a FAOL, e ela não vem cumprindo. Porque as fotos são postadas diariamente nas sites de ônibus superlotados, fazendo para salvaguardar a saúde dos nossos passageiros e fiscalizar o cumprimento do decreto editado com relação a essa empresa FAOL, que há muito tempo vem desrespeitando a nossa população. Nesse sentido, eu peço o apoio de todos e peço a aprovação desse requerimento de informação para que nós possamos exercer o nosso papel de fiscalização. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Portanto, da mesma forma, feito das outras sessões, vamos começar a votação por ordem alfabética. Votação aberta para o requerimento de informação do ilustre vereador Isaac Demani, requerendo informações relativas ao descumprimento do decreto por parte da FAOL, circulando com ônibus superlotados, já com modificações no mesmo, acertados entre o autor e o primeiro secretário da mesa para os devidos reparos. Portanto, iniciando a votação, começo pelo ilustre vereador Alci Fonseca. Vereador Carlinhos do Quico. Vereador Cascão do Povo. Favorável, presidente. Vereador Doutor Cristiano. Favorável. Vereador Doutor Luiz Fernando. Deixa. Vereador Isaac Demani, do requerimento. Senhor presidente. Vereador Jânio de Carvalho. Vereador Jânio. Vereador Joelson do Pote. Vereador Johnny Maia, que já se encontra na sessão remota. Favorável, senhor presidente. Vereador Luiz Carlos Neves. Favorável, senhor presidente. Vereador Marcinho. Vereador Márcio Damasio.
A favor, senhor presidente. Vereador Naim Pedro. A favor, senhor presidente. Vereador Nami Nassif. Aliás, peço perdão, quero justificar a ausência do vereador Nami Nassif, que nos enviou. Senhores vereadores, eu queria muito pedir a colaboração dos senhores que desligassem os vossos microfones para não dar interferência na sessão. Vereador Nami Nassif tinha um compromisso e solicitou através do WhatsApp, Vossa Excelência deve ter visto, para justificar a ausência dele. Vereadora Nazaré Catarina. Vereadora Nazaré, como vota Vossa Excelência? A senhora está sem som. Vereadora Nazaré Catarina. O microfone dela está ativado, senhor presidente. Aqui não está aparecendo o som dela mesmo. A senhora vota favorável? Vereadora Nazaré, pois não. Vereador professor Norival. Favorável, senhor presidente. Vereador professor Pierre. Favorável, senhor presidente. Vereadora Vanderleia, abraça essa ideia. Vereador Wellington Moreira. A favor, presidente. E vereador Zezinho do Caminhão. A favor. Portanto, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de informação número 267-267, de 2020, de autoria do ilustre vereador Johnny Maico, com Executivo Municipal requerendo informações relativas aos servidores do município de Nova Friburgo neste período de pandemia. Passo, portanto, ao primeiro secretário para que se faça a leitura do mesmo. Senhor presidente, requeiro, dentro das normas regimentais, pedido de informação com a Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, solicitando aos chefes executivos dos respectivos setores responsáveis informações relativas aos servidores do município de Nova Friburgo neste período de pandemia. 1. Considerando que a Organização Mundial da Saúde decretou pandemia do novo coronavírus, sabendo do quanto este vírus tem se disseminado velozmente em todas as partes do mundo e recentemente chegou ao Brasil e atualmente tem afetado diretamente o cotidiano dos friburguenses, gerando muitas preocupações. Considerando disposto no artigo 116 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, o qual regulamenta o procedimento de requerimento de informações, bem como aponta que o seu não atendimento ou recusa pode configurar infração política administrativa e crime de responsabilidade. E 3. Considerando disposto no artigo 4º, inciso 3º do Decreto-Lei 201, de 27 de fevereiro de 1967, o qual trata especificamente sobre as infrações político-administrativas dos prefeitos municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara de Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato. Nesse sentido, questiona-se e quer saber: 1. Os servidores públicos com mais de 60 anos de idade, doentes crônicos, gestantes, aqueles que recentemente foram submetidos a procedimentos cirúrgicos, transplantados e aqueles que estejam realizando tratamento de saúde que cause diminuição da imunidade, estão trabalhando? Caso positivo, requer a relação de todos estes, apresentando o nome completo, função, local de trabalho e carga horária. 2. O estoque na data atual de equipamento de proteção individual, EPI, tem sido satisfatório para atender todas as demandas dos servidores? Em algum momento, neste período de pandemia, faltou EPIs para os servidores públicos? 3. Requeiro cópia de todas as fichas de controle de estoque de EPI do Almoxarifado Central, do Hospital Municipal Raul Sertã e maternidade. 4. Requeiro cópia de todos os documentos comprobatórios de entrega de EPI aos servidores neste ano de 2020. 5. Como tem sido o transporte dos servidores que residem em outros municípios
visto que o transporte público intermunicipal está proibido neste período de pandemia. 6. Como será o pagamento dos servidores que fazem dobras ou extras nas suas jornadas de trabalho, visto que neste momento estão em casa por conta da pandemia. 7. Existe algum estudo ou interesse de gestão pública municipal em gratificar os servidores dos serviços essenciais que estão trabalhando incansavelmente? 8. Há previsão do chefe do Poder Executivo Municipal encaminhar projeto de lei à Câmara Municipal de Nova Friburgo requerendo autorização legislativa para a contratação temporária de servidores para atuar no período de pandemia? Nestes termos, pede deferimento, Nova Friburgo, 24 de abril de 2020, subscreve o vereador Johnny Maia. Portanto, pedir a colaboração do ilustre vereador Johnny Maico. Hoje eu estou fazendo o temporizador pelo computador que aqui foi aplicado essa nova ferramenta. Então, pedir a Vossa Excelência que me ajude também através do seu celular. Não sei se Vossa Excelência está fazendo pelo celular, se eu posso também ter aí o controle dos seus 3 minutos. Portanto, em discussão, o requerimento do ilustre vereador Johnny Maico, Vossa Excelência dispõe de 3 minutos. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, demais parlamentares, a todos que nos assistiram pelos diversos meios de comunicação. Eu gostaria de trazer alguns registros antes da defesa oficial do requerimento. Primeiro, pedir desculpas pelo meu atraso. Eu estava na prefeitura em busca de documentos em que os mesmos já deveriam ter sido publicizados no portal da transparência. Mas, como bem sabemos, o quanto que esse governo não tem um mínimo de transparência, a gente tem que se desdobrar para ir atrás de documentos, porque a prefeitura insiste em descobrir a Lei 12.527, que é a Lei de Acesso à Informação, a Lei Orgânica, enfim, legislação de modo geral. O segundo registro é de que, na verdade, esse requerimento de informação da Comissão de Apoio aos Servidores Públicos, né, nós protocolamos em meu nome, porque não tinha como pegar a assinatura dos vereadores Zezinho e do vereador Marcinho, que também faz parte dessa comissão, e que essas informações já foram requeridas há mais de um mês atrás, senhor presidente, cada um dos parlamentares. Assim que iniciou esse problema em relação à pandemia e afetando diretamente o Nova Friburgo, nós preparamos alguns documentos, encaminhamos via e-mail para o gabinete do prefeito Renato Bravo, como também diversos secretários municipais, e até hoje eu não recebi uma resposta desses e-mails enviados. Então, não me sobrou outra alternativa que não fosse utilizar essa ferramenta, que é o requerimento de informação, por isso que eu sempre faço questão de mencionar os dispositivos do regimento interno, como também aí do Decreto-Lei 201, no caso aí do não cumprimento do prazo estabelecido para apresentar as informações solicitadas pelo Poder Legislativo. Pois bem, esse requerimento de informação, a gente quer saber, e na verdade queríamos saber há um mês atrás, como que o município se posicionaria em relação aos doentes crônicos, gestantes, que isolamento social radical, independentemente dos meios atuarem na iniciativa privada ou na Prefeitura Municipal de Nova Friburgo. E a gente também já queria saber lá atrás, e agora a gente já tem algumas informações, mas precisamos de informações mais atualizadas em relação aos EPIs. Sabemos muito bem que a Prefeitura Municipal de Nova Friburgo até abriu um processo emergencial no dia 20 de março de 2020, e o mês só foi concluído agora recentemente. Gente, para proteger o servidor, o processo caminha passo tartaruga. Agora, para atender os interesses do sistema, os processos caminham de uma forma tão veloz, e aí a gente quer saber também se existe aí o interesse do governo municipal em gratificar os incansáveis servidores públicos que estão na linha de frente aí no combate ao coronavírus. Queremos saber a questão do pagamento de dobras, de horas extras, e a gente quer saber, e a gente aproveita o requerimento para provocar o chefe do Executivo Municipal se o mesmo vai encaminhar algum projeto para a Câmara. Porque a gente já se passou muito tempo dessa pandemia e até agora não foi encaminhado nenhum projeto sequer pedindo autorização aí legislativa para contratação temporária de novos funcionários. Então, é uma evidência do quanto que
o Poder Executivo não tem cumprido minimamente aí com as suas obrigações. Então, é isso, presidente. Peço a cada um dos xedis que votem aí favoráveis a esse importante requerimento de informação. Obrigado a todos. Abre o seu microfone, presidente. Portanto, como das demais formas que fizemos anteriormente, pela ordem alfabética, começando pelo ilustre vereador Alci Fonseca, vereador Carlinhos do Quico, Cascão do Povo. Favorável, presidente. Senhor presidente, favorável. Cristiano Guenin. A favor. Doutor Luiz Fernando. Doutor Luiz Fernando encaminhou para mim aqui uma mensagem que está tentando entrar na sessão remota. Vereador Isaac Demani. Vereador Isaac. Senhor presidente. Favorável, senhor presidente. Vereador Jânio de Carvalho. Favorável, senhor presidente. Vereador Joelson do Pote. Favorável. Vereador Johnny Maico, autor do requerimento. Favorável, senhor presidente. Vereador Luiz Carlos Neves. Favorável, senhor presidente. Vereador Marcinho. Vereador Márcio Damasio. Favorável, senhor presidente. Vereador Naim Pedro. Favorável, senhor presidente. Vereadora Nazaré Catarina. Vereador professor Norival. Favorável, senhor presidente. Vereador professor Pierre. Favorável, presidente. Vereadora Vanderleia Abraço sem ideia. Favorável, presidente. E o vereador Alci chegou. Ele já votou, obrigado. Vereador... Ouvi. Obrigada. O vereador já computei o voto dele. Obrigado. Vereador Wellington Moreira. A favor, presidente. E vereador Zezinho do Caminhão. A favor. Portanto, requerimento do ilustre vereador Johnny Maico foi aprovado por unanimidade. Passaremos aos projetos de indicação legislativa, de autoria do ilustre vereador Joelson do Pote. Projeto de indicação legislativa número 734/2020, que solicita o envio de mensagem ao excelentíssimo prefeito municipal, a fim de que encaminhe a esta casa projeto de lei que institua o auxílio emergencial pecuniário ao agricultor familiar de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, em decorrência da situação de emergência face à pandemia de coronavírus e da outras providências. Passo, portanto, ao primeiro secretário, ilustre vereador, professor Pierre, para que se faça a leitura do projeto. Projeto de indicação legislativa. Senhor presidente, requer na forma regimental a mesa diretora o envio de mensagem ao excelentíssimo senhor prefeito, cujo escopo é atender aos objetivos do anteprojeto de lei, que ora se segue. Requerendo outro sim que seja reenviado com a devida iniciativa a esta Casa Legislativa. Institui o auxílio emergencial pecuniário ao agricultor familiar de Nova Friburgo, em decorrência da situação de emergência face à pandemia de coronavírus, Covid-19 e da outras providências. Artigo 1º. Fica instituído o auxílio emergencial pecuniário para o agricultor familiar de Nova Friburgo, em decorrência da situação de emergência pública reconhecida pelo Decreto Municipal nº 527/2020 e do Decreto número 46.973/2020 do Estado do Rio de Janeiro, face à pandemia de coronavírus, Covid-19, ou 2019-nCoV, decretada pela Organização Mundial da Saúde, OMS. Parágrafo 1º. O auxílio emergencial pecuniário de que trata o caput deste artigo consiste no pagamento de 3 parcelas mensais sucessivas e não acumuláveis no valor de R$ 600. Parágrafo 2º. O auxílio emergencial pecuniário de que trata o caput deste artigo será devido para todo agricultor familiar já devidamente cadastrado
e ativo perante a Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural e a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, SEAPA, que estejam proibidos de exercer suas atividades por força de decretos municipais. Parágrafo 3º. O pagamento do auxílio emergencial pecuniário de que trata esta lei será operacionalizado pela instituição financeira responsável pelos pagamentos e recebimentos do município de Nova Friburgo. Parágrafo 4º. As datas de disponibilização do crédito serão divulgadas pela Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Gestão, mediante portaria própria. Parágrafo 5º. O não recebimento do auxílio emergencial pecuniário nos prazos a que se refere o parágrafo anterior implicará na perda do benefício do mês correspondente. Artigo 2º. Os recursos para operacionalização do auxílio emergencial pecuniário, de que trata esta lei, correrão à conta de dotações orçamentárias próprias consignadas pela Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Gestão, órgão responsável pela implementação do referido auxílio. Artigo 3º. Esta lei vigor na data de sua publicação. Sala, Dr. Jean Bazin, 14 de abril de 2020, subscreve o vereador Joelso do Pote. Portanto, o ilustre vereador Joelson do Pote, eu estou com o temporizador aqui no meu computador, pedir a Vossa Excelência também que acompanhe do senhor. Vossa Excelência, o projeto encontra-se em discussão. Vossa Excelência, a partir desse momento, dispõe de 3 minutos. Obrigado, presidente. Cumprimentando aqui todos os vereadores, vereadoras e quem nos acompanha também nessa sessão. Esse projeto de indicação legislativa vem na mesma linha dos outros 2 anteriores que eu fiz, que é um socorro aí às nossas principais atividades, né, no município, que é além do comércio, a indústria, né, da moda íntima, metal mecânica e demais indústrias, e também aos agricultores, né, porque nosso município é o maior produtor agrícola do estado do Rio. Então, passamos uma situação muito difícil, tanto na agricultura, na parte de legumes, verduras, e também a parte de produção de flores na região de Vargem Alta. Então, isso aí é esse socorro emergencial que eu vim solicitando, que o prefeito envie a casa um projeto de lei, né, no auxílio-socorro aos produtores rurais, né, produtores familiares rurais. Então, no mesmo sentido dos outros projetos de indicação legislativa, eu peço também o voto favorável de todos os vereadores para, nesse momento difícil, também poderemos também socorrer os nossos produtores rurais. Então, peço a todos voto favorável. Obrigado, presidente. Agradecendo a Vossa Excelência o cumprimento do horário, daremos início à votação. Votação nominal, começando pelo ilustre vereador Alcir Fonseca. Presidente, voto favorável. Vereador Cascão do Povo. Favorável, presidente. Vereador Dr. Cristiano. A favor. Vereador Isaac Demani. Favorável, presidente. Vereador Jânio de Carvalho. Favorável. Vereador, autor do projeto, vereador Joelson do Pote. Favorável. Vereador Johnny Maicon. Vereador Johnny Maicon. Como vota, Vossa Excelência? Vereador Johnny. Vereador Luiz Carlos Neves. Favorável, senhor presidente. Vereador Márcio Damasio. Vereador Márcio. A favor, senhor presidente. Vereador Naim Pedro. Favorável, senhor presidente. Vereadora Nazaré Catarina.
Vereador professor Norival. Favorável, senhor presidente. Vereador professor Pierre. Favorável, senhor presidente. Só afirmando o seguinte, que vai ter que ter muito orçamento, porque não tem orçamento para tudo isso. O prefeito vai ter que escolher um ou outro aí, só para fazer essa observação. Vereadora Vanderleia, abraça a ideia. Favorável, senhor presidente. É muito importante os produtores rurais, senão a gente morre de fome. Então, temos que ajudar mesmo, se for possível. Vereador Wellington Moreira. A favor, presidente. E vereador Zezinho do Caminhão. A favor. Portanto, o projeto também de indicação legislativa do ilustre vereador Joelson do Pote foi aprovado por unanimidade. Outro projeto também de indicação legislativa, projeto de indicação legislativa número 736/2020, de autoria do ilustre vereador Naim Pedro. Solicito o envio de mensagem ao excelentíssimo prefeito municipal, a fim que encaminhe a esta casa projeto de lei que disponha sobre a substituição do pagamento de tarifa de água e esgoto de natureza comercial para a tarifa de natureza residencial, quando o local da atividade comercial for o mesmo local da residência do titular do negócio. Portanto, eu passo ao primeiro secretário, ilustre vereador, professor Pierre, para que se faça a leitura do projeto de indicação. Senhor presidente, considerando os efeitos devastadores que a pandemia de Covid-19 vem causando em toda a economia mundial, considerando que apenas os comércios e serviços tidos como de natureza essencial estão autorizados a exercer sua atividade comercial no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e no município de Nova Friburgo, em razão de diversos decretos restritivos. Considerando que são muito pequenos comerciantes informais e microempreendedores que exercem a atividade comercial no mesmo local de sua residência. Requeiro que, após observar as formalidades regimentais, seja incluído na pauta dos trabalhos dessa Casa Legislativa o projeto de indicação legislativa, o qual dispõe o seguinte: dispõe sobre a substituição do pagamento de tarifa de água e esgoto de natureza comercial para tarifa de natureza residencial, quando o local da atividade comercial for o mesmo local da residência do titular do negócio. Artigo 1º, estabelece substituição do pagamento de tarifa de água e esgoto de natureza comercial para tarifa de natureza residencial nas hipóteses que a atividade comercial seja explorada no mesmo local onde se estabelece o domicílio residencial do titular do negócio. Parágrafo único. A substituição da cobrança de natureza comercial pela natureza residencial da tarifa de água e esgoto descrita no caput compreenderá o período em que o comércio ou serviço esteve impossibilitado de explorar sua atividade econômica por força de decreto estadual e ou municipal em virtude da pandemia de Covid-19 e seus efeitos. Artigo 2º. Nas hipóteses em que se verifique o pagamento da tarifa comercial de água e esgoto relativas aos meses em que não houve exploração da atividade econômica por força de decreto estadual ou municipal, estará a concessionária autorizada a glosar a diferença paga maior nas cobranças subsequentes. Artigo 3º. O Poder Executivo regulamenta. Artigo 4º. Essa lei divulga a data de sua publicação. Nova Friburgo, 20 de abril de 2020. Subscreve como autor da indicação legislativa o vereador Naim Pedro. Portanto, o projeto do ilustre vereador, a indicação do vereador Naim Pedro, encontra-se em discussão. Gostaria de pedir a Vossa Excelência, eu vou ligar aqui o temporizador que está acoplado à máquina que eu estou usando, para que Vossa Excelência também possa acompanhar do seu aparelho. Portanto, com a palavra, por 3 minutos, para a discussão do projeto, o ilustre vereador Naim Pedro. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, senhoras vereadoras. Boa noite, povo de Nova Friburgo. Essa indicação vem de encontro com a situação atual, né, econômica da população de Nova Friburgo. Sendo assim, vejo a necessidade de, enquanto o comércio estiver fechado, né, que a taxa de água e esgoto, que é a comercial, passa a ser a taxa residencial, né?
enquanto estiver essa epidemia, porque eu não acho justo pagar taxa comercial com o comércio fechado. Então, enquanto estiver esse período de epidemia, que o prefeito, essa indicação legislativa, que o prefeito vê aí nos trâmites da lei, com a companhia de água aí e esgoto, que essas pessoas pagam taxa residencial, entendeu? Então, eu peço aí, desde já, o voto dos pares, aí, para que a gente, juntos, possa, pelo menos, beneficiar esses comerciantes que estão aí com o comércio deles fechado diante dessa epidemia. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado a Vossa Excelência. Portanto, o projeto do ilustre vereador Naim Pedro, projeto de indicação legislativa, entra em votação. Da mesma forma, por ordem alfabética, começando pelo ilustre vereador Alcir Fonseca. Como voto, vereador Alcir. Vereador Alcir Fonseca. Vereador Cascão do Povo. Acho que a conexão dele. Vereador Cascão do Povo, como vota Vossa Excelência? Favorável, presidente. Vereador Dr. Cristiano Guenin. Voto favorável e já peço ao subsecretário de serviço concedido que veja com carinho essa sessão legislativa, que é de suma importância. Vereador Isaac Demani. Senhor presidente, favorável à indicação muito importante que nos encontra aí a defesa da nossa economia também. Vereador Joelson do Pote. Favorável. Vereador Jane de Carvalho. Favorável. Vereador Johnny Maicon. Por favor. Vereador Luiz Carlos Neves. Favorável, senhor presidente. Vereador Márcio Damasio. A favor, senhor presidente. Vereador Naim Pedro, autor do projeto. Favorável, senhor presidente. Graças a Deus. Vereadora Nazaré Catarina. Vereador professor Norival. Favorável, senhor presidente. Vereador professor Pierre. Favorável, uma justa indicação. Vereadora Vanderleia Abraça a Ideia. Favorável, senhor presidente. Vereador Wellington Moreira. Favorável e parabéns ao vereador Naim Pedro. Vereador Zezinho do Caminhão. Favorável. Portanto, o projeto de indicação legislativa do ilustre vereador Naim Pedro foi aprovado por unanimidade. Projeto de indicação legislativa número 737/2020, de autoria do ilustre vereador Dr. Cristiano Guenin. Solicito o envio de mensagem ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, a fim de que encaminhe esta casa projeto de lei que cria gratificação extraordinária em saúde. Passo, portanto, ao primeiro secretário, o ilustre vereador professor Pierre, para que se faça a leitura do mesmo. Projeto de indicação legislativa. Senhor presidente, requer na forma regimental, depois de observar as formalidades legais, seja submetido ao douto plenário desta egrégia Casa Legislativa a seguinte proposição. Indicação legislativa. Cria gratificação extraordinária em saúde. Artigo 1º. Fica instituída a gratificação extraordinária em saúde em virtude do combate do Covid aos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde durante o período de reconhecimento do estado de calamidade de saúde pública previsto na Lei 3.979, de 6 de fevereiro de 2020. Artigo 2º. A gratificação extraordinária em saúde não se incorpora ao vencimento ou salário do servidor para qualquer efeito, não poderá ser utilizada como base de cálculo
para quaisquer outras vantagens, inclusive para fins de cálculo dos proventos da aposentadoria e das pensões, bem como concedidas apenas aos servidores da ativa e que estejam exercendo seus trabalhos presencialmente. Artigo 3º, os critérios de concessão, limites da gratificação dos profissionais alcançados, de que trata esta lei, serão fixados por decreto editado pelo chefe do Poder Executivo. Artigo 4º, o município de Nova Friburgo fica autorizado a encaminhar projeto de crédito extraordinário para fazer frente às despesas necessárias para o cumprimento da presente lei. Artigo 5º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Subscreve o vereador Cristiano Guenin. Portanto, pedir também a colaboração do ilustre vereador, que, ao começar a discussão do projeto de Vossa Excelência, temporizador aqui, Vossa Excelência dispõe de 3 minutos. Está sem som, Cristiano. Você está sem som, Cristiano. Vossa Excelência, o vereador Cristiano está sem som. Vou zerar. Okay. Vou zerar para Vossa Excelência começar. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos. Obrigado, presidente. Quem pôde perceber a leitura do projeto, feita pelo professor Pierre, pôde verificar que é um projeto simples, um projeto que dá o caminho para fazer a lei, mandar aprovar, sem cometer as gafes que a todo instante a gente sabe nos projetos de lei, comumente chegando ao Poder Legislativo. É só copiar e trazer para cá. Coloco também a oportunidade, obviamente, a gente, como legislador, não tem o poder de definir exatamente para quem. Eu deixo a cargo do decreto do prefeito a valor aos profissionais, mas no intuito de que ele possa abrir de uma forma ampla e restrita com dessa gratificação. A média alta complexidade está recebendo quase 3,5 milhões por mês para combater a pandemia. É uma gratificação temporária até durar o período aí de emergência, né? Então, assim, a gente sabe que tem muitos casos, dos 40 e tantos casos de Covid na nossa cidade, cerca de 15, pelo menos, aí um terço, são oriundos da Secretaria e aí por diversas questões. Eles estão mais expostos a contrair esse vírus, essa doença, e nada mais justo do que fazer justiça a essas pessoas. E pelo fato de diversas cidades do país afora já está implementando essa possibilidade, não há que se falar aqui de inviabilidade, de questão econômica, orçamentária, porque não cabe. Dá para se fazer. Tem rubrica na saúde para fazer isso, tem recurso para fazer isso, é implementar. E a gente também sugere que abranja aí, desde lá dos nossos bravos, pessoas que trabalham na limpeza do hospital, tá? Até mesmo os médicos que estão nesse enfrentamento. E eu acho que é uma medida justa e não é uma medida sensacionalista. Dá para ser feito. Se você pegar aí os funcionários da saúde que estão enfrentando essa aí e multiplicar e chegar num valor, esse valor de 3,5 milhões vai sobrar. Obviamente que não é para usar todo o valor com isso, porque a gente sabe que tem outras demandas, mas dá para usar pelo menos aí 1 milhão para esses profissionais aí. Então, fica a sugestão, o Legislativo fazendo a sua parte, sugerindo aí ao chefe do Poder Executivo que tenha sensibilidade e que faça e que atenda, porque o nosso papel é esse aqui. A gente sabe que no meio dessa crise toda, a gente também tem que dar as ideias, e é que a Casa Legislativa tem feito aos trabalhadores. Obrigado, presidente. Obrigado, Vossa Excelência. A hora do toque do temporizador arrisca aqui no horário. Portanto, dando início à votação da indicação do ilustre vereador Dr. Cristiano Guenin, eu começo a votação por ordem alfabética com o ilustre vereador, não sei se já voltou a conexão dele, do ilustre vereador Alci Fonseca.
Sim, presidente. Voto Obrigado. favorável. Cumprimento o vereador Cristiano Guenin e também cumprimento o vereador Naim, que na hora que ele estava votando, não consegui votar, mas estou de acordo com o projeto dele também. Pois não. Vereador Cascão do Povo. Quero parabenizar aí o vereador Cristiano Guenin. Só espero que, se o prefeito realmente conceder essa gratificação, que seja com todos, não só para alguns. Voto favorável. Vereador Cristiano Guenin, autor do projeto. Favorável e junto aí com a fala do Cascão, todos os profissionais de saúde que estão, de fato, presencialmente combatendo o vírus. Obrigado aí. Vereador Isaac Demani. Presidente, favorável. Vereador... Tira uma xerox disso aqui para mim, por favor. Vereador Jânio. Vereador Jânio. Senhor presidente. Vereador Joelson do Pote. Favorável. Vereador Johnny Maicon. Vereador Johnny. Voto favorável, senhor presidente. Vereador Márcio Damasio. A favor, senhor presidente. Vereador Naim Pedro. Parabéns, vereador Cristiano, a favor. Vereadora Nazaré. Tem alguns vereadores que estão com problema no microfone, têm feito sinal de positivo. Eu tenho confirmado o voto favorável. Vereador professor Norival. Favorável, senhor presidente. Vereador professor Pierre. Favorável, senhor presidente. Importante indicação. Vereadora Vanderlei, abraça a ideia. Favorável, senhor presidente. Vereador Wellington Moreira. Favorável. Gostaria de parabenizar o vereador Cristiano Guenin pela brilhante indicação e, principalmente, essa gratificação venha para esses funcionários que estão nessa linha de frente e jamais um projeto desse, obrigado, melhor dizendo, seria sensacionalismo nenhum, não só esse, como qualquer outro projeto que venha a fomentar a economia obrigado, vereador. Do nosso município. Vereador Zezinho do Caminhão. A favor. Obrigado a todos. Portanto, a indicação do ilustre vereador doutor Cristiano Guenin foi também aprovada por unanimidade. O último projeto de indicação legislativa, de autoria do ilustre vereador Zezinho do Caminhão, 740/2020, que solicita o envio de mensagem ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, a fim de que caminhe a esta casa projeto de lei que disponha sobre o repasse de recursos financeiros pelo município de Nova Friburgo aos produtores hortifrutigranjeiros e de flores durante a pandemia do coronavírus pelo município de Nova Friburgo. Passo, portanto, ao primeiro secretário, ilustre vereador professor Pierre, para que se faça a leitura do mesmo. Projeto de indicação legislativa dispõe sobre o repasse de recursos financeiros pelo município de Nova Friburgo aos produtores hortifrutigranjeiros e de flores durante a pandemia do coronavírus pelo município de Nova Friburgo. Artigo 1º. O município de Nova Friburgo estabelece o repasse de recursos financeiros aos produtores hortifrutigranjeiros e de flores durante a pandemia do coronavírus. Fala, entendeu? De quem vai falar. Artigo 2º. Para efeitos desta lei, consideram-se produtores hortifrutigranjeiros e de flores aqueles já devidamente cadastrados e ativos perante a Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural. Artigo 3º. Os produtores de hortifrutigranjeiros que comprovadamente doarem a sua produção excedente para entidades assistenciais ou para a Secretaria Municipal de Assistência Social terão uma porcentagem extra acrescida ao repasse. Artigo 4º. O valor do repasse financeiro, bem como da porcentagem extra, serão determinados após estudos da Secretaria Municipal de Agricultura, levando-se em conta: 1. A produção mês
por mês. 2, número de funcionários. 3, área de produção. 4, quantidade de alimentos doados. Artigo 5º, o repasse financeiro será feito em 3 parcelas mensais. Artigo 6º, as despesas decorrentes da implantação desta lei correrão a conta de dotações orçamentárias próprias, suplementares se necessário. Artigo 7º, esta lei, de vigor na data de sua publicação, subscreve o autor da indicação legislativa, o vereador Zezinho do Caminhão. Está sem som. Microfone, presidente. Portanto, o ilustre vereador Zezinho do Caminhão, assim como os demais, dispõe de 3 minutos. Vossa Excelência, começando agora o temporizador, 3 minutos para a discussão. Só a nível de esclarecimento, né, essa indicação legislativa ela não tem força de lei, né, fica a cargo do prefeito, né, executar, né, essa proposta, né. A indicação legislativa é uma proposta que nós fazemos. Todas que foram apresentadas, elas não é nada fora da realidade, elas são executáveis, até porque eu tenho certeza que nós temos recurso para isso. É só tirar lá praticamente 4 milhões da comunicação social, que não é nenhuma prioridade agora, é só olhar a quantidade de nomeações, inclusive com GN de R$3.000, então isso é uma demonstração que tem recurso, né? O município reduziu essa sua carga de horária de atendimento, com isso está economizando combustível, está economizando água, está economizando energia, está economizando, né, materiais expedientes dentro dos setores. Então, se fizer o enxugamento da coisa pública, os recursos surgirão. Então, todas as indicações legislativas que estão surgindo são viáveis. Eu apresentei essa proposta a partir de um vídeo que eu vi de um senhor de Vargem Alta que embalou seus produtos, suas flores, foi até a cidade do Rio de Janeiro, com a Toyota lotada, e chegou lá, se deparou com tudo fechado. E aí ele fez um vídeo na volta, parou num canto da estrada de Vargem Alta e mostrando a sua insatisfação, o seu desespero, falando sobre a sua família, né, sobre os funcionários que trabalham com ele, dele ter ido até a cidade do Rio de Janeiro e não ter para quem entregar. Né? Assim, uma situação muito dura, uma realidade muito dura, né, de vários setores da nossa cidade. Então, e eu fiz de maneira respeitosa, como o vereador Cristiano Guenin falou aqui agora mesmo. Eu não impus um valor, né, eu não sugeri um valor, eu deixei a cargo, né, da secretaria, né, fazer ali, digamos, a sua análise, né, tendo a sua autonomia, né, para que possa executar, né, esse projeto. Então, isso é questão de sensibilidade, é questão de reconhecimento, é questão de valorização e de solidariedade nesse momento. A cidade usufrui, inclusive, da imagem como o segundo maior produtor, né, de flores, né, de hortifruti, né, da agricultura, vive vendendo essa imagem, né, o município usa isso. Então, é a hora dela fazer a sua contrapartida. Então, peço a vocês que votem favorável. Muito obrigado, senhor presidente e demais vereadores. Eu que agradeço a Vossa Excelência pelo cumprimento ao tempo. Nosso muito obrigado. Portanto, em votação, o requerimento, desculpe, a indicação do ilustre vereador Zezinho do Caminhão, que, da mesma forma, segue a votação por ordem alfabética, começando pelo ilustre vereador Alcir Fonseca. Senhor presidente, voto favorável e cumprimento o vereador Zezinho, né, por essa brilhante indicação. Eu tenho certeza que o prefeito vai dar atenção e o produtor, mais do que nunca, precisa dessa ajuda. Vereador Cascão do Povo. Quero parabenizar aí o vereador Zezinho do Caminhão pela brilhante indicação aí e voto favorável. Vereador Cristiano Guenin. Favorável, presidente. Vereador Isaac Demani.
Senhor presidente, favorável à indicação do vereador Zezinho. Vereador Jânio de Carvalho. Favorável, senhor presidente. Vereador Joelson do Pote. Favorável. Vereador Johnny Maicon. Favorável, senhor presidente. Vereador Luiz Carlos Neves. Voto favorável, senhor presidente. Vereador Márcio Damasio. Presidente. Vereador Naim Pedro. Favorável. Parabéns, vereador Zezinho. Tem som aberto, microfone aberto aí. Vereadora Nazaré Catarina. Vereador professor Norival. Favorável, senhor presidente. Vereador professor Pierre. Favorável, senhor presidente. Zezinho sempre sensível aí às categorias. Vereador Wellington Moreira. Favorável e parabéns, vereador Zezinho. Vereador Zezinho do Caminhão. Eu! Desculpa. Vereadora Vanderleia Abraça a Ideia. Perdão. Favorável, Perdão. Favorável, senhor presidente. Quero parabenizar o vereador Zezinho do Caminhão. Obrigado. Vereador autor do projeto, vereador Zezinho do Caminhão. Favorável e agradeço aí os votos dos meus companheiros. Portanto, o projeto foi aprovado por unanimidade. Passaremos para quase já a final da sessão remota, quando daremos 3 minutos para cada senhor e senhora vereadora para aqueles que desejarem manifestações do mandato. Começando, eu vou perguntar àqueles que queiram se inscrever. Vereador Alcir. Só fala sim ou não, por favor, para mim. Vereador Alcir. Sim, presidente. Vereador Cascão do Povo. Sim, presidente. Vereador doutor Cristiano. Sim, presidente. Vereador Isaac Demani. Sim, presidente. Vereador Jânio. Não, presidente. Vereador Joelson. Vereador Joelson do Pote. Vereador Johnny Maicon. Sim, senhor presidente. Vereador Luiz Carlos Neves. Vereador Luiz Carlos, Vossa Excelência. Vereador Luiz Carlos. Sim. Estava desligado aqui. Sim. Vereador Damasio. Não vou falar não, senhor presidente. Obrigado. Vereador Naim Pedro. Sim, senhor presidente. Vereador Norival. Vereador professor Pierre. Sim, senhor presidente. Vereador Wellington. Sim. Sim, presidente. Vereadora Vanderleia. Sim. Vereador Zezinho. Sim. Portanto, abrindo 3 minutos a cada senhor e senhora parlamentar, temporizador funcionando, com a palavra, o ilustre vereador Alcir Fonseca, também por ordem alfabética. Vossa Excelência, a partir do momento, agora tem 3 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, nesse momento cumprimento a todos, cumprimento aqueles também que vão nos assistir em casa, né? Agradecer aqui ao prefeito Renato Bravo, o secretário de obra, ao secretário Walter, né, do IGP também, e foi iniciado essa semana um serviço, né, na Tupiniquins, né, que a gente vem lutando já há bom tempo, tirar uma pedra que estava atrapalhando o acesso da estrada lá, e a gente vai conseguir asfaltar, a gente vai conseguir colocar o ônibus naquela rua. Então, assim, eu quero agradecer a todos que estão envolvidos nessa luta, o Claudinho, o Matiel,
Então, presidente, também agradecer à Secretaria de Agricultura, né, nessa pandemia toda, a Secretaria trabalhando de 7 às 4 da tarde, para dar passagem às estradas, melhorar o acesso ao produtor rural. Então, esse é o nosso trabalho, né, de solicitar a Secretaria. Quero agradecer ao secretário Dilcinho, ao subsecretário Isaías. Então, presidente, seria essa a minha fala, no sentido de agradecer ao prefeito, agradecer aos secretários que estão envolvidos na melhoria das estradas. Muito obrigado, agradeço a Vossa Excelência e passo a palavra ao próximo orador, ilustre vereador Cascão do Povo, que também, a partir desse momento, dispõe de 3 minutos. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, vereadoras. Quero passar aqui para deixar meus parabéns para todos os trabalhadores, que amanhã é dia 1º, é o dia de vocês. Quero dar os parabéns aos enfermeiros, às pessoas que estão na linha de frente aí na saúde, aos médicos, às enfermeiras, às copeiras, todos, que vocês faz o diferencial do que nós estamos passando. Essa pandemia está deixando a população toda em pânico, mas nós vamos passar por isso, com certeza. E pedir e agradecer a Deus, mais uma vez, por nós estarmos aqui juntos e podemos fazer alguma coisa para a nossa população friburguense. E feliz Dia dos Trabalhadores para todos vocês. Um abraço, fico com Deus. Obrigado, ilustre vereador. Próximo vereador. Ilustre vereador, doutor Cristiano Guenin. Vossa Excelência também, como os demais, dispõe de 3 minutos a partir desse momento. Obrigado, presidente. Gostaria de enfatizar, presidente, e publicizar os demais pares e a todos que nos acompanham, que na noite de ontem, Excelência, que oficializasse de maneira formal o ingresso do líder de governo no COI, que é o Comitê de Operacionalização e Emergência do município, que está dia após dia se reunindo, está avaliando, tomando as medidas aí no sentido dessa crise, dessa pandemia. Num momento como esse, o que mais, além do próprio vírus, é maligno para toda a sociedade, é a falta da informação, daquilo que se pretende que se vai fazer. E o Poder Legislativo ele não pode ficar sabendo das informações pelas redes sociais da Prefeitura. Não é assim que se funciona. O Poder Legislativo é um poder constituído da República e tem que participar, sim, tem que levar as cobranças e botar no debate. E é nesse intuito que pedi que Vossa Excelência oficializasse ao Executivo, porque passa a ser um canal de uma ponte para que as demandas e as sugestões possam chegar e ser discutidas. Porque a gente tem visto aí toda a cidade aí um clamor por informações e, por vezes, até informações equivocadas que chegam aí para a população, e a gente não pode, nesse momento, permitir e dar aso no momento que a sociedade está fragilizada com tudo isso que está acontecendo. Haja vista a grande mídia, a todo instante, retratar de forma muito cruel e dar mais as coisas ruins do que as coisas boas. Infelizmente, é uma tática que eles usam aí que parece que dá mais ibope, né? Mas o que a população quer é informação verdadeira de tudo que se está fazendo, pretendendo fazer, e o andamento de todos os processos, de tudo que está acontecendo. Então, desde já, essa é importante, a indicação do líder de governo foi uma prerrogativa de quem editou o decreto 509 da Prefeitura, assim o fez. No entanto, assim que eu quero partilhar de tudo com vocês, sempre no início das nossas pautas. E, desde já, deixo aí o meu zap à disposição dos senhores vereadores para sugerir alguma medida que eu possa estar levando também como medida do Poder Legislativo, para que a gente também possa poder estar colaborando e trazendo as informações, daquilo que pode e daquilo que não pode. Brende. Obrigado.
Agradeço a Vossa Excelência. Já queria pedir a colaboração do Nuno, que acompanha conosco a nossa sessão. O Nuno faz parte, né, colaborador, funcionário da Secretaria de Expediente, para que se faça constar em ata dos nossos trabalhos o pronunciamento do ilustre líder de governo, e desde já agradeço a Vossa Excelência. Eu particularmente, estava me sentindo muito incomodado, agradeço, parabenizo Vossa Excelência, né, porque as pessoas nos perguntam, e eu desde o início disse que acho que tinha que ter um gabinete de crise. Então, isso é um momento bom para que a gente possa estar realmente fazendo a coisa sem informações desencontradas e fazer com que a população, através do Legislativo, possa trazer informações corretas, verdadeiras, porque gente para mentir e para fazer fake news nós já temos muitas. Então, é importante nesse momento. Então, gostaria de pedir que se conste em ata para o andamento dos trabalhos, para parabenizo Vossa Excelência como líder do governo nesse momento. Portanto, próximo orador, ilustre vereador Isaac Demani. Vereador Isaac. Senhor presidente. Vereador Isaac. Pois não. Vossa Excelência dispõe, a partir de agora, 3 minutos como os demais. A conexão havia caído, eu consegui retomar aqui, senhor presidente. Então, Vossa Excelência dispõe desde já de 3 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde, senhores vereadores, senhoras vereadoras. É uma satisfação podermos, aqui de forma remota, estarmos juntos aqui em mais uma sessão. Senhor presidente, rapidamente, mais uma vez, vou destacar, temos feito alguns pedidos ao prefeito Renato Bravo, no sentido de que faça uma análise técnica de uma reabertura responsável e programada de diversos setores da nossa sociedade. Nós temos mais medidas que têm que serem tomadas, a população tem que ter a consciência de fazer a parte dela, mas nós não podemos nos afundar também num caos econômico por conta desse isolamento total como está sendo feito. A nossa população, a nossa sociedade vai sofrer e padecer muito por conta disso se não forem tomadas medidas equilibradas. Eu não quero que seja aberto tudo de qualquer maneira para todo mundo ir para a rua, como se não estivesse acontecendo nada. Né? Não é isso. Nós estamos vivendo novos tempos. A nossa população tem que ter responsabilidade nas suas ações também. Tomar todos os cuidados referentes à questão da saúde, de distanciamento, aí sim, distanciamento social, de higienização das mãos, uso de máscara. Tudo isso vai ter que ser feito. Agora, há que se pensar na reabertura, na flexibilização desses decretos que mandou fechar tudo. Fecha tudo, ninguém faz nada, ninguém trabalha, ninguém vende, ninguém faz nada. Daqui a pouquinho, o que vai acontecer com o nosso município? Com o nosso trabalhador? As pessoas vão perder o emprego, vão passar fome, já estão passando fome, tem muitos já passando necessidade, e nós temos que olhar para isso também. E a resposta do poder público é muito lenta. Você vê lá atrás, já deve ter um mês que eu fiz um pedido potencializar Presidente, o senhor está com o seu microfone desligado e o... Temos a condição de poder manter os empregos da nossa população. Senhor presidente, isso é salutar. Vamos cuidar da saúde, vamos ter todos os cuidados necessários, mas vamos pensar também que a nossa cidade precisa continuar, que o trabalhador tem que levar o pão para sua mesa, e não adianta quem está confortavelmente com seu salário garantido falar que não, tem que trancar tudo, porque ele está botando pão na mesa, mas o trabalhador está passando fome. Então, é lamentável isso. Nós temos que ter um equilíbrio entre cuidar da nossa saúde, que nós temos que cuidar, mas pensar na reabertura da nossa economia, porque senão vai ser um caos total quando chegar aí o final do ano. Tá bom, senhor presidente? Muito obrigado, agradeço aí a atenção de todos vocês. Não sei se o som deu para sair bem, que minha rateou um pouquinho devido à conexão, mas nós já havíamos conversado sobre isso. Um abraço, obrigado a Vossa Excelência. Vereador Johnny Mike, Vossa Excelência também, como os demais, gostaria de pedir a colaboração aí, o senhor também no seu cronômetro, eu também vou acompanhar no cronômetro daqui. Vossa Excelência, a partir desse momento, dispõe de 3 minutos.
Senhor presidente, eu mais uma vez aqui me posiciono em relação à preocupação quanto à lentidão das medidas tomadas aí pelo chefe do executivo. Gente, os municípios vizinhos já iniciaram o processo de distribuição de cestas básicas lá atrás. Os municípios do estado do Rio de Janeiro já colocaram barreiras sanitárias há muito tempo atrás. Como também os outros municípios já estão muito mais avançados aí em discussões quanto à flexibilização para o funcionamento dos estabelecimentos comerciais, indústrias e prestadores de serviço. Aqui em Nova Friburgo, as coisas caminham a passos de tartaruga. E o pior, sem um mínimo de transparência desde o início, cumprindo aí com o nosso dever de, além de sermos agentes fiscalizadores, mas também na função de assessoramento, encaminhamos o documento ao prefeito, apresentando inúmeras sugestões, inclusive de criar aí um regramento por segmentos aqui na cidade, para inicialmente ter aí um funcionamento eficaz dos serviços ditos como essenciais. E, obviamente, também funcionando de forma efetiva, eficiente e eficaz, uma fiscalização. E, infelizmente, as nossas propostas foram ignoradas. O prefeito Renato Bravo deve ter rasgado, deve ter jogado no lixo. E se fizesse isso lá atrás, hoje, certamente nós estaríamos muito mais avançados. Nesse momento, ou melhor, até antes, já poderia ter ocorrido uma flexibilização para o funcionamento dos estabelecimentos aqui na cidade, porque não faz sentido algum. Alguns estão nitidamente sendo privilegiados e outros desfavorecidos. Por que as confecções que fabricam máscaras e EPIs podem funcionar, as outras não? Por quais razões que existe a brecha no decreto municipal editado pelo prefeito Renato Bravo para que as indústrias que estão fabricando elementos aí para construção civil podem funcionar e as outras não? Será que os funcionários dessas indústrias, como também daqueles que fabricam máscaras e EPIs, estão imunes ao Covid-19? E não estou aqui apresentando crítica alguma acerca desses estabelecimentos, até porque o meu posicionamento, e eu não sou igual a alguns que ficam em cima do muro, eu manifesto publicamente o meu entendimento e meu posicionamento, é de que tenha uma regulamentação por segmentos, uma fiscalização que funcione, para que aí sim os estabelecimentos possam funcionar com restrições, tomando todas as precauções estabelecidas pelos órgãos sanitários, que é muito melhor que os estabelecimentos funcionem dessa forma que do jeito que está hoje, tudo de qualquer maneira, sem fiscalização alguma, sem um mínimo aí de regras a serem cumpridas. Obrigado. Então, esse é meu posicionamento. Obrigado, presidente, e obrigado a todos. Obrigado, Vossa Excelência. Próximo orador, ilustre vereador Luiz Carlos Neves. Vossa Excelência, como os demais, dispõe de 3 minutos a partir desse momento. Senhor presidente, hoje, vindo para a Câmara, deparei mais uma vez com uma fila enorme para o pessoal que vai pegar os seus recursos na Caixa Econômica. Estava maior do que terça-feira. Analisando aqui os pedidos da indicação legislativa, todos envolvem recurso financeiro. Nesse problema de pandemia, certamente, muitos que pagam seus IPTUs vão deixar de pagar, aqueles que parcelaram, tá? Para gastar o dinheiro com outras coisas. O que acontece? Torçamos nós, vereadores, que o prefeito tenha um bom senso e, como a arrecadação vai cair certamente, caiu certamente, torçamos que o prefeito faça a avaliação de todas as indicações legislativas para atender, que todas sejam atendidas para o bem de todos, porque certamente toda a população friburguense está sofrendo com essa pandemia. Então, os votos aqui meu aqui, que ele faça valer o seu poder de executivo e atenda a nós, vereadores, com esse pedido de indicações legislativas para o bem de todos. Obrigado. Obrigado a Vossa Excelência. Próximo orador,
Ilustre vereador Naim Pedro, Vossa Excelência também dispõe de 3 minutos a partir desse momento. Boa noite a todos. Desde já quero agradecer os pares aí pelo voto e quero dizer que foi expedido aí do nosso gabinete, através do nosso gabinete, ofício solicitando ao prefeito Renato Bravo que seja feita aí uma fiscalização no 5º e no 7º distrito, devido aos turistas que estão frequentando aí os poços, os rios, os comércios, fazendo caminhadas, se aglomerando, entendeu? E que o povo do 5º e 7º distrito, eles estão respeitando a quarentena, entendeu? E vêm turistas, veraneiam aí, ficam nas casas, em vez de ficar na quarentena nas casas, o que eles fazem? Eles pegam, vão fazer caminhadas, se aglomerando, vão para o comércio, vão para os bares, vão para os poços, entendeu? Então, o que acontece? O povo está aí ligando para mim, vindo à minha casa, as associações de moradores já se manifestaram sobre isso, os comércios estão respeitando, aí as pousadas estão respeitando, e essas pessoas não estão respeitando. Então, foi expedido esse ofício do gabinete, pedindo aí ao prefeito Renato Bravo que tome as providências, e também tem as barreiras, né? Ele vai fazer as barreiras aí, que tome as providências para que seja respeitado, né? Seja fiscalizado aí essa região nossa e também em Nova Friburgo, porque as pessoas que ficam em casa fazendo quarentena estão respeitando, e essas pessoas não estão respeitando. Então, quero, nesse momento, agradecer a todos vocês, parabenizar aí o vereador Joelson do Pote, por olhar aí pela agricultura, o vereador Zezinho do Caminhão, né, que está com carinho aí, eu como presidente da Comissão de Agricultura, aí o vereador Alci também junto, a vereadora Vanderleia, nós temos que olhar para a agricultura, pelas estradas vicinais, aí de toda a nossa região. Então, quero me colocar junto de vocês para olhar também para os agricultores, olhar pelo nosso turismo, mas nesse momento, o turista ele tem que vir para aqui, na hora certa e no momento certo. Nesse momento, não é hora de turista em nossa região. Nós temos que respeitar a quarentena. Então, obrigado a todos. Boa noite ao povo de Nova Friburgo aí. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Então, muito obrigado. Obrigado a Vossa Excelência pelo cumprimento do tempo. E passo a palavra ao ilustre vereador Norival, professor Norival. Vossa Excelência, a partir desse momento, dispõe de 3 minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, senhoras e senhores, aproveito deste momento para informar, ressaltar que na noite de ontem tivemos uma reunião muito produtiva da Comissão de Educação. Quero aqui aproveitar para agradecer o professor Pierre, Naim Pedro, a vereadora Vanderleia, o vereador Cristiano Guenin, com a participação, com o debate, com as sugestões na reunião de ontem, pensando na educação, uma educação de qualidade em nosso município, apesar do momento diverso em que estamos vivendo. E ali nós tiramos uma linha de que já estamos produzindo um documento em que estará cobrando um plano de ação da Secretaria Municipal de Educação, que envie para a Câmara Municipal, além de estar pensando em estratégia, em reserva financeira para o período difícil que nós estamos vivendo e que os dias que virão, difíceis que virão por aí, pensando em garantia do salário desses profissionais, distribuição das cestas básicas pela Secretaria de Assistência Social, para que possamos estar fiscalizando, né? Também a questão do decreto, antecipando as férias dos profissionais da educação, as férias de janeiro agora para maio, mas que também passa um cronograma para casa, para a Câmara Municipal, de como será feito o pagamento desse 1/3 das férias dos profissionais. E dessa forma nós possamos acompanhar e fiscalizar todas essas ações, né? Por fim, senhor presidente, eu gostaria de dizer que em 1925, o então presidente Arthur Bernardi criou no Brasil o Dia do Trabalhador. E aí, então, o 1º de maio sempre veio marcado por comemorações, né? Na era Vargas, a CLT, a consolidação da lei trabalhista, criou-se a Justiça do Trabalho, mas nos últimos anos no Brasil, desde o golpe de 2016, que foi instalado nesse país, os trabalhadores vêm sofrendo
com ataques, né, à lei da terceirização, que é a precarização do trabalho, que esse projeto político que está aí no Brasil apoiou. Além de tudo, a chamada reforma trabalhista, que praticamente rasgou a CLT. Então, os trabalhadores não têm muito o que comemorar, e nós sabemos que estamos vivendo um momento muito difícil, mas vamos superar essa pandemia, sim, porque já superamos outras ao longo da história da humanidade. E são esses trabalhadores, essas bravas trabalhadoras, que vão erguer a economia, que vão reconstruir. E eles precisam ser lembrados, homenageados, toda a minha referência e respeito pelo dia de amanhã. Muito obrigado. Seu microfone, presidente. Eu que agradeço a Vossa Excelência o cumprimento do tempo e o pronunciamento de Vossa Excelência. E passo a palavra ao ilustre vereador, professor Pierre, que também, assim como os demais, dispõe, a partir desse momento, de 3 minutos. Senhor presidente, obrigado. Cumprimentando os colegas, né, a todos que acompanham também a TV Câmara. Eu quero levantar aqui uma grande preocupação com alguns esquecidos da nossa cidade, lá no Grande Spinelli. Lá no Grande Spinelli tem pessoas que moram naquelas casas que não têm água, não têm esgoto. E nessa situação gravíssima, de necessária higiene, essas pessoas estão abandonadas lá pelo poder público. Então, quer dizer, não seria a hora de uma calamidade se fazer uma ligação lá? Ah, mas tem questionamento sobre aquilo, mas só que a questão da vida, da saúde das pessoas está em primeiro lugar. Então, a empresa de águas, a Águas Nova Friburgo, tinha que fazer aquilo lá. Não adianta ficar lá colocando 1.000 litros para cada cidadão, é como foi há 2 semanas, e depois esquece. Não adianta usar lá para usar para politicagem agora, no período que a população está precisando realmente do básico, que é a população do Grande Spinelli. Então, eu quero levantar essa reflexão aqui, porque, sim, tem vários setores com problema, tem a situação dos profissionais de saúde que precisam ser amparados, tem o pessoal da educação, porque realmente, no meu entendimento, quarentena não é férias, quarentena não é férias, tem que entender isso. Como é férias, a gente pode sair, pode passear, pode curtir, quarentena não pode. Então, toda essa questão que está em debate aí tem que ser colocada. A gente tem situações problemáticas. A prefeitura, por exemplo, não está cumprindo com a transparência. O Johnny está certo. Eu estou indo lá, eu já notifiquei 2 vezes. Não está tendo transparência. A questão dos dados é exigida pela Lei Federal 13.979, de 6 de fevereiro. E o município não cumpre. Então, fica aqui esses alertas e essa grande preocupação com essas comunidades, exemplificada hoje aqui pela comunidade do Grande Spinelli. Lá se torna um foco gravíssimo do Covid. Se um pegar lá, vai espalhar para todo mundo e aí vai ser uma chacina em forma de vírus, sem contar a problemática na nossa cidade. Obrigado, presidente. Agradeço a Vossa Excelência o cumprimento do tempo e já o parabenizo. Portanto, próximo orador, ilustre vereadora Vanderleia Abraça essa ideia. Vossa Excelência também, como os demais, a partir desse momento, dispõe de 3 minutos. Muito obrigada, presidente, senhores vereadores, vereadora Nazaré Catarina. Quero agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui nesse momento e quero parabenizar a todos os vereadores que fizeram indicação legislativa. Porque todos de grande importância e pedir ao prefeito, né, que ele tenha sensibilidade e possa fazer essas indicações, porque tanto na área da saúde quanto na área da agricultura, enfim, todas as indicações, elas são muito importantes. E quero parabenizar a todos os trabalhadores, a todos nós, trabalhadores, pelo dia 1º de maio. Parabéns. Parabéns para todos nós. E eu estava aqui pensando que, muitas das vezes, né, no nosso dia a dia, a gente até, hoje eu tenho que trabalhar. Graças a Deus que nós podemos trabalhar. Eu penso que agora, muitos de nós estamos em casa imaginando como eu gostaria de ter a oportunidade de estar indo trabalhar. E isso, né, nos foi tirado
por todas as circunstâncias, por tudo que está acontecendo nas nossas vidas. Então, eu penso que o tempo não é de reclamar, é de agradecer. Agradecer a Deus pela oportunidade de termos um trabalho. Porque uma coisa é você tirar um dia de folga e ficar em casa. Outra coisa é você ter vontade de ir trabalhar e você não pode ir trabalhar. Eu tenho visto isso muito de perto, sabe? De pessoas que chorando por não poderem ir trabalhar, né? E já ouvi pessoas, sabe, de trabalhar que isso, que aquilo. Então, em tudo nós temos que tirar proveito nessa vida, fazer uma reflexão e pensar o que nós estamos fazendo da nossa vida. Vamos olhar para dentro de nós mesmos. Em vez de reclamar, vamos também te agradecer. Agradecer a Deus a oportunidade que Ele nos dá a cada dia. E pedir que Ele possa continuar nos protegendo, guardando a nossa vida, para que nós possamos passar por isso com saúde e sair dessa pessoas melhores, sair pessoas fortalecidas. Eu vi muito de perto uma vizinha minha que teve esse vírus. E o quanto ela sofreu, o quanto ela ainda está sofrendo, porque o marido dela teve alta ontem do hospital. Gente, é tudo muito doloroso. Então, nada é por acaso na nossa vida. Então, nós temos que realmente agradecer a Deus e ver o que nós podemos fazer um pelo outro e ser pessoas melhores. Obrigada, presidente. Uma boa tarde, boa noite a todos. Obrigada, Vossa Excelência. Passo a palavra ao ilustre vereador Wellington Moreira, que também, como os demais, dispõe de 3 minutos. Boa noite, presidente. Boa noite a todos os edis. Eu queria, antes de expor a minha fala, parabenizar todos os trabalhadores, não só da nossa cidade, como de todo o Brasil. Infelizmente, colocar o governo municipal, o prefeito Nova Friburgo, está indo na contramão de tudo que vem a agregar, melhorar nossa economia ou fazer algo de melhor para a nossa população. A gente vê o governo injetando e injetando dinheiro na economia através do auxílio emergencial, muitas das vezes liberando fundo de garantia, entre outras situações. E Friburgo está indo na contramão de tudo isso. Então, aproveitei, fiz um projeto, tá? E institui auxílio emergencial complementar às famílias de baixa renda, o que com certeza não vai fazer com que o governo gaste muito dinheiro, não. Porque é um número limitado de pessoas que estão na baixa renda mesmo. E ele fazendo isso, a consequência disso seria o quê? Ajudar as pessoas, e esse dinheiro vai retornar aos cofres da prefeitura através de impostos. Mas não, infelizmente, ele não pensa dessa forma. O que eu vejo o executivo pensar já é planejar superfaturamento, já é planejar, e a gente vê aí, infelizmente, vamos resumir, indícios já de corrupção, esse nosso dinheiro, gastando-se aí cifras milionárias, coisas supérfluas, coisas que não deveria gastar nesse momento, e o governo já vai gastar, já está planejando, que poderia ser em segundo plano. Primeiro, vamos pensar na vida. Na vida. Eu acho que está na hora de não se pensar no bolso, não se olhar para um ralo que também tem bolso. Chega de superfaturamento, chega de indícios de corrupção, chega de covardia com a nossa cidade. A prioridade do prefeito na pandemia é essa, gastar com coisas supérfluas. É uma covardia o que eu estou vendo. Então, eu peço a ele que ele retorne à Câmara através de projeto, com essa indicação minha, que dinheiro tem, e tem muito. Chega de covardia. Está virando as costas aí com um setor que fomenta, que é a base da nossa economia, que seria a moda íntima,
que seriam os sacoleiros. Muitos estão passando dificuldade, que eu conheço muitos deles, passando muita dificuldade. Está na hora, prefeito, de olhar para eles também. Nós estamos vendo que só grandes empresários estão sendo favorecidos e estão esquecendo dos pequenininhos. Chega de covardia. Obrigado. Obrigado, Vossa Excelência, pelo cumprimento do tempo. Passo ao último orador, Sua Excelência, o vereador Zezinho do Caminhão. Vossa Excelência, como os demais, a partir desse momento, dispõe de 3 minutos. Começo chamando a atenção dos eleitores. Nós estamos num ano eleitoral, então situações mirabolantes começarão a ser divulgadas. E a gente sabe que elas não se realizarão. Né? O intuito é simplesmente, né, de conseguir votos em cima de certas divulgações. Mas eu não posso deixar de abordar o assunto da terceirização da limpeza da nossa cidade. Eu estou pasmo, né? Eu li o edital todo, item por item, e consegui identificar que, por exemplo, apenas 15 bairros da nossa cidade estarão sendo contemplados nessa limpeza. Os maiores bairros da nossa cidade, como Olaria e São Geraldo, estão fora. O maior distrito, que é praticamente uma cidade, Conselheiro Paulino, está fora. E o município vai gastar 2,8 milhões para contemplar alguns bairros. E outra coisa, o contrato ele é danoso, ele é vergonhoso. Ele é de 12 meses, podendo ser renovado por mais 12 meses. Quer dizer, o prefeito não teve a conduta de manter a cidade limpa até agora. A cidade está completamente largada, suja, cheia de entulho, e não apagar as luzes, que é contratar uma empresa para limpar a cidade, inclusive para o outro governo que tem que decidir o que ele vai fazer. Às vezes, ele com certeza, não é possível que a gente vai errar de novo, a gente vai ter um governo com capacidade de usar a mão de obra que nós temos. Sempre foi feito com a mão de obra, quer dizer, o mínimo, o básico tem que ser feito nessa cidade, e aí precisa terceirização. Quer dizer, lógico que a gente sabe que existe um esquemaço, né, por trás dessa contratação, né, muitas pessoas vão garantir suas aposentadorias, né, a gente já começa a ver um direcionamento, né, dessa licitação, e aí eu chamo a atenção da sociedade. Lá atrás, no mandato passado, nós alertamos que não se pode dar cheque em branco para o governo, e vários vereadores que, inclusive, estão na atual legislatura, né, atropelaram, passaram o rolo por cima, né, como se fosse um trator, e deram essa possibilidade. E aí está aí, né, o transtorno, né, e o prejuízo que virá, né, diante dessa contratação. Isso é só uma pequena análise. Tem muita coisa ainda para que eu coloque, e eu vou fazer isso dando publicidade. É uma vergonha o que se apresentou nesse edital. Muito obrigado, senhor presidente, e demais vereadores e quem nos acompanhou. Eu quero agradecer a todos os demais vereadores. Queria fazer aqui um comunicado que as proposições do título de cidadania ainda continuam abertas, mesmo com a suspensão ainda da data, e eu queria convocar que todos que pudessem entregar suas respectivas proposições, que o façam até dia 20 de maio. O horário vai ser de 9 às 13 horas no protocolo. Então, até dia 20 de maio, para que os senhores possam fazê-lo. Eu também aqui quero, em nome da Câmara, ontem eu fiz um pronunciamento dentro do tempo que me é cedido como presidente da Casa na Rádio Câmara, defendendo a instituição, defendendo todos os senhores e senhoras vereadores. Usei todo o tempo do programa nesse sentido, me junto mais uma vez aos senhores nesse sentido, e queria, em nome da Câmara Municipal, cumprimentar a todos os trabalhadores friburguenses. São momentos difíceis, essa pandemia veio para todos. Ela nos mostra que não tem rico e que não tem pobre. Ela vem a todos. Então, mostra nesse momento que estamos todos iguais. Momento de reflexão que nós temos que fazer nas nossas vidas. E eu quero me juntar, não só aos trabalhadores, mas aos empresários, aos comerciantes, aos confeccionistas, aos
profissionais liberais, aqueles que prestam serviço, prestadores de serviço, que neste momento passam por dificuldade. Neste momento não tem patrão e empregado. Sabemos que um depende do outro, mas é um momento difícil para todos. E eu quero me juntar a todos os trabalhadores friburguenses que fizeram de Nova Friburgo o que ela é hoje. A economia local está prejudicada, sim, nós sabemos disso, mas eu tenho muita esperança, muita fé em Deus que tudo isso vai passar, que daqui a pouco esse trabalhador que faz o diferencial na nossa cidade vai estar mais uma vez colaborando para fomentar a economia local. Então, a todos nossos trabalhadores friburguenses, o nosso abraço da Câmara Municipal. Em nome de todos os parlamentares dessa casa, eu cumprimento a cada um dos senhores nesse dia diferente daqueles 1º de maio que estamos acostumados a viver. Parabéns aos senhores, que Deus abençoe a vida de cada um trabalhador. Cada trabalhador dessa cidade sabe o quanto o trabalho edifica o homem e o quanto o trabalho é sagrado, porque é através do próprio trabalho que ele consegue prover a sua casa. Então, a todos vocês, o nosso muito obrigado e que Deus traga para todos nós soluções rápidas para tudo aquilo que estamos vivendo. Senhoras e senhores vereadores, agradecendo a presença de todos aqueles que puderam participar dessa sessão remota, não tendo mais nada a tratar, informando também que eu passei para os meios de comunicação e a Secretaria, o Departamento de Comunicação também vai fazer, que a Câmara continua trabalhando remotamente, nós estamos atendendo pelo telefone 2524-1700, as pessoas podem nos acompanhar através das redes e podem, aqueles que tiverem uma necessidade maior, a Câmara está funcionando no horário especial de rodízio e também, como alguns querem dizer, mas não é verdade, no horário de 9 às 13 horas no protocolo da casa. Portanto, não tendo mais nada a tratar, dou por encerrado os trabalhos dessa 6ª sessão ordinária, da 4ª sessão legislativa, da 3ª sessão remota, marcando a próxima sessão remota para o dia 5 de maio, terça-feira próxima, às 14 horas, como deliberado por esses membros que hoje participaram. Tenham todos um bom Dia do Trabalhador, um excelente feriado, fiquem com Deus e que Deus abençoe Nova Friburgo.